Olá, que bom vê-los novamente. Não é maravilhoso podermos nos reunir para estudarmos a soberania de Deus e as profecias maravilhosas, fantásticas, que o Espírito Santo nos auxilia a compreendermos essas profecias e a usarmos na nossa vida, assim como Deus quer. Hoje vamos ver as profecias para Israel, da terra prometida. As próximas 3 aulas também serão sobre Israel. O principal nessas profecias do Antigo Testamento é a frase: Assim diz o Senhor. O Espírito Santo soprava no ouvido dos profetas o que eles deveriam anunciar em nome de Deus. Nem sempre eles entendiam as profecias. Nós já vimos nas primeiras aulas que as profecias da primeira e da segunda vinda estão interligadas. Então, às vezes, fica complexo para nós ainda hoje, quanto mais para eles. Mas eles eram fiéis e escreviam exatamente o que Deus tinha mandado escrever. A Bíblia começa com os 5 livros escritos por Moisés, Pentateuco, 5 livros. Quando a gente lê no Antigo Testamento ou no Novo a palavra lei, significa a Torá dos judeus, os 5 livros de Moisés, que é a base de tudo mais na Bíblia. O Gênesis quer dizer origem, de genética, né? Origem. E o Gênesis relata a criação do mundo e da vida que Deus fez. É interessante essa frase de Deus ao criar o homem. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A Trindade participou. A Trindade dá forma e vida eterna ao homem, capaz de se comunicar com Deus. Quando Deus soprou a vida, soprou o seu espírito, e é pelo espírito que nós nos comunicamos com Deus. E com isso o homem é capaz também de administrar a criação, o planeta Terra, pois tem inteligência, memória, raciocínio, criatividade, engenhosidade, que é a capacidade de fabricar coisas, como a arca de Noé, a Torre de Babel e tudo mais que eles fabricaram que a gente viu na Babilônia. E principalmente dignidade. Quem acredita que o homem é a evolução do macaco perde completamente esse sentido de dignidade, porque compara o homem com os animais e não tem nível de comparação. Deus deu no sopro da vida, na sua imagem, uma dignidade ao ser humano como coroa da criação que ninguém mais tem. Vamos valorizar essa dignidade que a imagem de Deus nos deu. Gênesis narra também a desobediência do homem e a queda. E as suas consequências na humanidade, nós herdamos o pecado de Adão e Eva, e na natureza toda. Antes da queda, não havia espinhos, nem moscas, nem pragas. Tudo isso veio na natureza com a queda, porque o homem, como responsável, arrastou tudo mais para a queda. Mas, na sua misericórdia, Deus promete um Salvador, filho de uma mulher, que derrotará Satanás, a serpente. Isso veremos em outra aula. E Gênesis termina com uma família e um caixão. Não era isso que Deus tinha programado. Êxodo significa saída. Saiu um povo numeroso do Egito, um povo separado, que tinha sido escravo no Egito. Por que Deus permitiu que eles ficassem no Egito por 400 anos?
porque os egípcios não se misturavam. Se eles ficassem em Canaã, onde estava Abraão, Isaque e Jacó, eles certamente se misturariam com os cananeus, que eram idólatras e imorais, absurdamente imorais. Então, Deus os mandou para o Egito, onde de início eles foram muito bem tratados e depois escravizados, para se separarem. Os egípcios jamais se misturavam com outros povos e Deus queria que os hebreus fossem separados para ele. E Deus preparou um libertador. E como é que Deus prepara um líder? Olha que interessante. Moisés viveu 40 anos no palácio achando que era alguém. Como filho da princesa e herdeiro do trono egípcio, ele aprendeu tudo o que os egípcios tinham. E na época, os egípcios eram o povo mais avançado do mundo, o mais culto, o que mais entendia de astronomia, de matemática, de medicina, era o mais avançado. E então Moisés foi muito bem preparado em toda a ciência, em toda a cultura. É como se ele tivesse feito mestrado e doutorado na ciência da época. Depois, ele viveu 40 anos no deserto, de favor na casa do sogro, cuidando das ovelhas do sogro. Não tinha nada. Então, ele viveu 40 anos pensando que era ninguém. Mas ele aprendeu as rotas do deserto, a escrita dos cananeus e dos fenícios, onde ficavam as fontes no deserto, os oásis, todos os costumes, as ervas medicinais do deserto, um longo aprendizado para a liderança. Aí, com 80 anos de idade, Deus disse, agora você está pronto. Aí Deus passou 40 anos ensinando a Moisés a obedecer ao soberano que transforma ninguém em alguém, de acordo com a vontade dele. Maravilha. Então, nós temos aqui duas imagens do Êxodo. A abertura do Mar Vermelho, o maior milagre da história antiga, em que Deus abriu o mar para os hebreus passarem a pé enxuto, com o seu gado, os idosos, as crianças, tudo. E depois fechou o mar e sepultou o maior exército da época, o exército mais poderoso, com cavalos de guerra, com soldados adestrados e muito bem armados. E daí nós temos o mapa do Êxodo. Gente, os hebreus moravam na planície de Gósen, aí no norte do Egito. Uma terra ótima, muito irrigada, boa para a lavoura e para a criação de ovelhas que os hebreus faziam. E depois eles atravessaram o Mar Vermelho, foram até o Monte Sinai, lá embaixo no mapa, onde receberam os 10 mandamentos, subiram para entrar em Canaã, na terra prometida. Muito bem, o livro inteiro de Êxodo, qual era o nome do faraó? Não tem, não tem. Nós temos essa coisa incrível, desculpe, que não tem o nome do faraó. Deus não deu a mínima para o poderosíssimo faraó. Mas qual era o nome das humildes parteiras que desobedeceram o poderoso e cruel faraó? Sifrá e Puá. Essas Deus colocou o nome na Bíblia para todos os séculos. O Êxodo, mais do que outros livros, exalta a soberania e a providência de Deus na história humana. As 10 pragas que Deus mandou para o Egito, mais o afogamento do mais poderoso exército do mundo, enterraram a supremacia da civilização egípcia para sempre.
Nunca mais o Egito foi igual. Nunca mais. Continuou um grande país, mas aquela supremacia, nunca mais. E todos os inimigos dos hebreus, na época eles se chamavam hebreus, todos eles ficaram com muito medo. Então era fácil para os hebreus conquistarem as batalhas, vencerem, porque todos tinham medo. E o Deus de Israel era tremendo. O centro do livro de Êxodo, da Bíblia toda, é o sacrifício do cordeiro. O cordeiro substituto de Gênesis 22:8, quando Abraão fala para Isaque: Deus proverá um cordeiro substituto para o holocausto. O holocausto era queimar o animal inteiro para Deus. E Deus ordena a Moisés, em Êxodo 12, que eles deveriam matar um cordeiro na noite em que haveria a morte dos primogênitos no Egito, matar um cordeiro sem defeito, porque Jesus não tinha defeito, não tinha pecado, pegar o sangue do cordeiro todo e pintar as vergas das portas, como mostra aí na figura, com o sangue. E onde houvesse esse sangue, o anjo da morte não passaria. Eles seriam libertados da morte e da escravidão naquela noite em que eles sacrificaram o cordeiro substituto em lugar do primogênito deles. O sangue do cordeiro, que simbolizava Jesus, libertou-os da sentença de morte, apontando para o sangue de Cristo que nos liberta da morte eterna, que é o inferno. João Batista, 2000 anos depois, apontando para Jesus, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Então, João Batista interpreta todo o Cordeiro do Antigo Testamento. O Cordeiro está presente em todo o Antigo Testamento, estará presente de novo em Apocalipse. Eis o Cordeiro de Deus. E lá em Êxodo, no Monte Sinai, no meio de trovões e de fogo, Deus dá a Moisés os 10 mandamentos. E Deus começa a governar o povo, a teocracia, o governo de Deus. Democracia, a gente sabe, é governo do povo. E teocracia é o governo de Deus em Israel. Algumas profecias que foram cumpridas até aqui. Gênesis 15, de 13 a 16, nós vemos Deus profetizando que os descendentes de Abraão ficariam no Egito por 400 anos e sairiam com riqueza. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se. Depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E o 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dê esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Notem que Deus disse: eu dei. E eles voltariam 400 anos depois para tomar posse. Mas Deus usou o passado. Eu dei a terra de Canaã. E Deus disse que eles levariam 400 anos, porque Deus, na sua misericórdia, deixou para ver se os amorreus se arrependiam, todo o povo de Canaã, representado aí pelos amorreus, da sua prostituição, da sua idolatria, das suas orgias, não é? E depois
nós temos que Deus promete a Abraão uma descendência tão grande quanto as estrelas do céu e as areias do mar. Gente, isso é infinito quase, não é? E Abraão é pai de judeus e árabes, então é muita gente até os dias de hoje. E Abraão, na época, não tinha nenhum filho. Isso é que é fé, por isso que ele é o pai da fé. Depois, em Gênesis 37, de 5 a 10, José anuncia que ele seria, os irmãos se curvariam diante dele. Então, ele já está anunciando, 13 anos antes, que ele seria governador do Egito. Deus estava avisando pelo sonho. Mas o mais incrível de todas é a profecia de Gênesis 49, em que Jacó, no seu leito de morte, profetiza sobre os 12 filhos dele e fala que o Messias, 2000 anos depois, seria descendente da tribo de Judá. Isso é que é profecia. Em Apocalipse repete que Jesus é o leão da tribo de Judá. Mas isso foi previsto 1800 anos antes de Jesus nascer. Gente, eu fico arrepiado com essas profecias. Judá, teus irmãos te louvarão, e a tua mão estará sobre a cerviz dos teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão, como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló. E a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta, a videira mais excelente. Lavará as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Gente, que profecia extraordinária. Cetro é símbolo de poder. Jesus será rei. Ele voltará na segunda vinda como rei. O leão da tribo de Judá, que é descendente do filho Judá, de Jacó. E depois tem o seguinte, olha aqui o 11. Ele amarrará o seu jumentinho à vide. Lembra que Jesus entrou em Jerusalém na semana em que ia ser morto, no chamado Domingo de Ramos? Ele foi aclamado como rei e ele estava montado num jumento. Olha que profecia. E ele lavará as suas vestes no vinho. Lembra quando Jesus, na última ceia, disse: este é o cálice do meu sangue? Então, quem se lavar no sangue de Cristo fica com a roupa branca como a neve. Olha essa profecia apontando para isso. E depois diz assim: e sua capa em sangue de uvas. Por que sangue de uvas? Porque Jesus usou o suco da uva para dizer: isto é o meu sangue. Gente, o simbolismo aqui é perfeito. 1800 anos antes. Gente, é extraordinária essa profecia aqui. Deus muda o nome de Jacó, que significa enganador, para Israel, príncipe com Deus. Olha que honra! Isso se dá em Gênesis 32. E daí os 12 filhos de Jacó tornam-se os 12 chefes das tribos de Israel. Menos José. José não tem tribo no nome dele, porque Deus escolheu os 2 filhos de José, Manassés e Efraim, para serem chefes de tribos. E Levi não ficou como tribo, porque Levi é a tribo sacerdotal, então não ia ter herança na terra, porque seria a tribo sacerdotal. Então, nós temos aqui as 12 tribos, com os 12 nomes dos filhos de Jacó, Israel. Daí que veio os israelitas, os descendentes de Israel. E Deus transformou um homem pecador, enganador, mentiroso, trapaceiro,
num príncipe com Deus. Quando a gente entra como filho de Deus, a gente é transformado, porque os pecados ficaram para trás, lavados no sangue de Cristo, e a gente se torna herdeiro do céu. Então, nós temos aí a distribuição no mapa de Israel das 12 tribos descendentes de Jacó. O livro de Levítico, escrito por Moisés, trata das leis de santificação para os sacerdotes e para o povo, porque Deus diz: eu sou santo e vocês têm que se santificar também. E mais leis sanitárias, de saúde, por isso que os judeus não pegavam pestes, como a peste negra, etc., porque eles tinham um sistema, tem até hoje um sistema de higiene muito rigoroso. Agora, o livro de Levítico, aquelas leis todas de santificação, apontavam para Jesus, que nos santifica, porque levou sobre a cruz os nossos pecados. Eles são lavados no sangue do Cordeiro, sangue de Cristo. Então, a santificação nossa é feita através de Jesus Cristo. Lá em Levítico 16, nós temos uma história que nós vamos retomar amanhã, na próxima aula. Então, o bode expiatório, que hoje em dia a gente fala, bode expiatório, normalmente uma pessoa que leva a culpa pelas outras. Por que a gente chama alguém de bode expiatório, que leva as culpas? Porque lá em Levítico, 1800 anos antes de Cristo, e até hoje as pessoas falam, mas sem entender direito, tinha o bode expiatório. No dia em que o povo se reunia para pedir perdão, eles sacrificavam um cordeiro inteirinho em holocausto. Eles tinham 2 bodes e eles faziam assim, lançavam os seus pecados sobre os 2 bodes. Um bode cortava a cabeça, tirava todo o sangue e jogava em cima do povo, simbolizando perdão. E o outro bode era solto no deserto, levando sobre si todos os pecados que o povo lançou sobre ele. É Jesus que levou sobre ele na cruz todos os nossos pecados. Então, o maior bode expiatório da história foi Jesus. E está aqui contado em Levítico 16. Leiam, vocês vão amar a história. No livro de Números, chama assim porque foi feito um recenseamento. Ele trata dos 40 anos no deserto. Gente, Israel levou 2 anos e meio entre sair do Egito e chegar na beira da terra prometida. Por que não entraram? Problema da rebeldia, da desobediência. Então ficaram no deserto, morreram lá. Só Josué e Caleb, que foram fiéis, obedientes a Deus e disseram que queriam entrar, entraram 40 anos depois. Em Deuteronômio, Moisés está perto de morrer, é o discurso de despedida. E daí nós temos isso. A terra é o centro das promessas para Israel e não para nós. Riquezas no planeta Terra não faz parte das promessas para nós, e sim para Israel. Moisés repetiu o que muitas vezes está desde Êxodo, que haveria bênçãos pela obediência na terra, chuva, fartura de comida, vitória sobre os inimigos, se eles obedecessem. Castigo pela desobediência era na terra, seca, fome, opressão dos inimigos e até embora da terra, que é o desterro, sai para fora da terra. E restauração após arrependimento, porque Deus é misericordioso. E Israel repetiu esses ciclos. Era impressionante que eles não aprendiam. E nós também, né? Repetimos o ciclo de pecado, perdão, é pouco. Como somos teimosos.
Em que época foi escrito o Pentateuco? Nós temos que entender a história para entender a importância de Moisés ter escrito isso e que ele poderia ter escrito. Lembra, gente, Deus criou o ser humano inteligente. Não houve ser humano não inteligente. Todos eram criativos, todos podiam edificar cidades. Alguns escolhiam o pastoreio, viviam como nômades, como em Canaã. Outros escolhiam construir cidades, como é o caso de Ur. Então, quando Deus chama Abraão, ele tira de uma cidade magnífica. Olhem o tamanho de Ur. O palácio central e um monte de casas ao redor. Gente, que inveja! Ur tinha água encanada, sistema de esgoto, irrigação da terra, que só agora os nordestinos têm, só agora está sendo desenvolvida irrigação. 4.000 anos depois, tudo isso tinha em Ur. E tinha bibliotecas em Ur. Então, provavelmente, como Ur era rico, numa cidade rica, culta, provavelmente Abraão sabia ler e escrever, porque todo mundo em Ur sabia ler e escrever, pois tinha livros das bibliotecas, histórias do dilúvio, histórias da criação, histórias dos povos antigos, estavam na biblioteca de Ur, que foi desenterrada a partir do século XIX, das areias do deserto. E eu quero mostrar que muita gente fala, eu já escutei na televisão gente falando, olha, a Bíblia foram histórias contadas ao pé da fogueira. Lembra, Deus criou Adão inteligente. Para construir aquela magnífica arca, Noé era um homem muito inteligente, então sabia matemática, etc. Os filhos de Caim já construíram cidades, instrumentos musicais, já sabiam trabalhar com cobre, com ferro. Não tinha gente ignorante, não tinha. Então, de onde é que veio Moisés para escrever o Pentateuco? Adão foi contemporâneo de Metusalém, o homem que viveu mais tempo na Bíblia. E Metusalém foi contemporâneo de Sem, filho de Noé. E Sem foi contemporâneo de Abraão, lá em Ur, na Mesopotâmia, ali na região da Mesopotâmia. Então, vocês pensem, Abraão sabia ler e escrever, que as bibliotecas indicam. Adão provavelmente também sabia, porque ele era muito inteligente. Aí Metusalém foi contemporâneo de Sem. Metusalém morreu no ano do dilúvio. Ele conviveu com Noé e com Sem, filho de Noé. Então, é a terceira geração a partir de Adão. Não tem essa de ficar contando ao pé de fogueira, não tem. Eles eram muito inteligentes e cultos. E depois Sem conviveu com Abraão na Mesopotâmia, está em Gênesis 11. Para vocês terem ideia de como eles eram avançados, nós temos José, em Gênesis 44, 2, que já tinha moedas e copo de prata. Vejam aí a leitura. O meu copo de prata poloás na boca do saco de mantimento do mais novo, com o dinheiro do seu cereal. E assim se fez segundo José dissera. José já era príncipe no Egito. Então, vocês veem que havia moedas e havia copos de prata no Egito antes do Êxodo. Gente, tudo isso já existia. Nos túmulos antigos são desenterradas as joias magníficas que eles tinham antes. Não eram atrasados. Havia os nômades e havia os moradores da cidade. E daí Levi era descendente de Israel, não é?
e da tribo dos levitas. Arão foi o sumo sacerdote, irmão de Moisés. Então, vocês veem que Moisés teve muita informação escrita, além da informação que Deus deu para ele, que Moisés falava com Deus. Então, podia ter escrito perfeitamente o Pentateuco, tá certo? E já existiam várias línguas naquela época, como veremos a seguir. Nós temos aqui, quando Abraão foi oferecer Isaque, Deus mandou um cordeiro no lugar, o cordeiro substituto, em lugar do filho Isaque de Abraão. E Abraão ofereceu Isaque no Monte Moriá. 2000 anos depois, no Monte Moriá, estava o templo. O templo. E hoje em dia está a mesquita. Tornou-se o Monte Sião, centro de Jerusalém. Percebem? Deus faz tudo conectado. Um livro da Bíblia é conectado ao outro. É maravilhoso. Nós temos aqui a Fenícia, que hoje em dia é o Líbano. É uma terrinha à beira-mar. Eles eram grandes navegadores, grandes navegadores. Lembra, eles fundaram grandes cidades na antiguidade, não é? Inclusive, nós já vimos a capital do Império Romano do Oriente, a Constantinopla, que antigamente era Bizâncio, e eles começaram o comércio por lá. E eles já dominavam a escrita, eles escreviam livros na escrita cuneiforme. Gente, eu vi isso em museus. Pode, eu vi esses livros escritos em tábuas de barro, em museus da escrita cuneiforme, que deu origem ao alfabeto grego. Biblos, aí, vocês podem ver aí no mapa aí da Fenícia, Biblos, era um porto rico, assim como eram o porto de Tiro, de Sidom e por aí vai, não é? E já tinha bibliotecas com essas tabuinhas de barro ou pedra entalhada. Lembra do Código de Hammurabi na pedra? E a origem do pergaminho se deu aí, de escrever em pele de ovelha costurada, enrolar e guardar em jarros de barro, como este aqui, com tampa. E lá no deserto, isso durava muito tempo. E na hora de ler, você tirava do jarro, desenrolava a pele de carneiro costurada e lia. Moisés escreveu em peles de carneiro. Então, Biblos, aqui nós temos a origem do pergaminho, na Fenícia, e ficava perto de onde Moisés estava, no deserto. E lá, a escrita cuneiforme, vemos aí embaixo, eram cunhas, não é? Eles tinham estilete, marcavam no barro molhado, em cunhas, fazendo desenhos que mais tarde se tornaram no alfabeto grego E, M, W e por aí vai, não é? E os egípcios, gente, isso daqui veio do Egito para mim, eu ganhei. Isso daqui é um papiro egípcio feito de plantas e ele reproduz os murais, em que eles tinham desenhos exatos de batalhas, etc., e a escrita em hieróglifo em cima. Então, já havia 3 tipos de escrita na época de Moisés. E ele aprendeu os 3 tipos de escrita. Não é maravilhoso? Gente, aprender tudo isso. Depois nós temos o reino de Saul, o primeiro rei que o povo escolheu, porque era alto, forte, mas não era um homem temente a Deus e obediente, era rebelde. Pois temos o grande rei Davi, que Deus escolheu. Ele era um pecador como nós, mas se arrependia e amava a Deus de todo o coração. Escreveu os salmos.
E Salomão, o rei mais rico, o mais sábio. Mas Jesus era chamado filho de Davi, por causa das profecias de que Jesus seria descendente do rei Davi, como depois vamos ver na genealogia de Jesus, que ele era descendente do rei Davi. Nós temos aí como era grande o reino de Israel no tempo de Davi e Salomão. Notem lá no norte que até o rio Eufrates. Lembra em Gênesis que a gente leu que Deus prometeu a Abraão que iria até o rio Eufrates? Agora não está indo mais. Mas antes de Jesus voltar de Israel, vai chegar de novo até o rio Eufrates. E é lá embaixo, até perto do Egito. Então, o que Deus prometeu a Abraão foi cumprido no tempo de Davi e Salomão. Eles perderam e depois vai ter de novo antes de Jesus voltar. Essas profecias são eternas, com vários cumprimentos. E no templo se fazia o registro dos recém-nascidos. Então, até a destruição do templo pelos romanos, dava para provar que Jesus era descendente de Judá, que era descendente de Davi. Depois que os romanos queimaram tudo, não dá mais para provar um novo Messias, que era descendente de Judá e de Davi, não dá. Sumiram os registros no templo. Então, assim como registram os bebês no cartório, os bebês em Israel eram registrados no templo. E havia papiros e papiros. Não, papiro. Não é papiro, é de carneiro, né? As peles de carneiro, registrando os filhos, os filhos, os filhos. Então, dá para comprovar a genealogia até Jesus. Depois, pelo pecado, pelo orgulho, pela rebeldia, o reino foi dividido, 10 tribos ao norte, que se chamava Israel ou Samaria, e 2 tribos ao sul. Deus não trabalha com maioria, ele trabalha sempre com coisas pequenas, que era a tribo de Judá, que deu origem ao nome judeus. É aí que surge o nome judeus, quando divide o reino, Judá e Benjamim, e a capital era Jerusalém. Isso é muito importante para entender o Antigo Testamento e as profecias. Israel se prostituiu com idolatria. Já vimos que Deus chama de prostituição a idolatria. Deus enviou muitos profetas e avisou: ou vocês se arrependem ou serão destruídos pela Síria. Ninguém se arrependeu. E adivinha, eram os mesmos pecados de hoje: juízes corruptos, ricos oprimindo os pobres, palácios de luxo, festas, até que a Síria destruiu Samaria, o reino do norte, e misturou os povos. Por isso que os samaritanos eram um povo misturado. Nós temos aí o Império Assírio, capital Nínive. No reino do sul, Judá, ainda houve reis fiéis, mas depois outros reis eram idólatras, como de Samaria, que Deus chama de irmã do norte. E Deus avisou por um monte de profetas: se arrependam, senão os babilônios vão destruir Jerusalém. Mas, ninguém ligou. Durante o exílio na Babilônia, que já estudamos, Deus enviou profetas avisando que eles voltariam para Israel. Daniel teve as profecias das 70 semanas, que vamos estudar depois uma aula só sobre isso, não é? E vários profetas avisaram da reconstrução de Jerusalém. E nós temos aqui o Deus dos recomeços. Assim, vamos ver o aviso de Jonas. Vamos ver a misericórdia de Deus. Muita gente fala que no Antigo Testamento Deus é cruel, Deus castiga, Deus destrói. Gente,
Deus trabalha com duas mãos, misericórdia, perdão, aviso e se arrependam, se arrependam. Quando o povo é extremamente rebelde, Deus diz: chega, chega, agora é hora do castigo. Então, Abacuque orou ao ver a destruição que Babilônia fez em Judá, que ficou um deserto. Ele diz assim: eu tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Ele ora: aviva a tua obra, faz a tua obra conhecida, e na tua ira de arrasar Judá, lembra-te da tua misericórdia. Deus sempre tempera juízo e misericórdia. As pessoas é que não entendem. E Davi, quando foi castigado, porque também cometeu pecado, ele disse para Gade: estou em grande angústia, caia eu no castigo nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Quem se queixa dos castigos de Deus está esquecendo como o homem é cruel ao judiar dos seus irmãos. A crueldade dos homens não tem limite. E Jonas foi pregar em Nínive, capital dos terríveis assírios. E Jonas reclama da misericórdia de Deus, que perdoou os terríveis, cruéis ninivitas, porque se arrependeram. Ele não sabia do plano de Deus, que com a conversão dos assírios, Israel teria 50 anos de paz. Mas Israel pecou o dobro, o triplo nos 50 anos de paz. Então vamos ver o que Jonas escreveu no capítulo 4. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Então vocês veem que Deus tem compaixão, misericórdia e perdoa qualquer pessoa que se arrependa. Assassino, qualquer um. Ele perdoou os mais terríveis e cruéis povos da antiguidade quando se arrependeram. Então, é essa misericórdia de Deus, ele está sempre convidando ao arrependimento. Depois nós temos, lembra que havia 2 reinos, Israel no norte, Samaria e Judá no sul. Deus foi mandando profetas para avisar, se arrependam, se arrependam. Mas as pessoas não ouviram. Nós vemos aí quantos profetas Deus mandou para Israel antes de castigar. A gente viu na aula passada que Isaías avisou que Israel ia ser castigado, assistiu à queda de Samaria, não é? E depois avisou, mas ele não chegou a assistir, avisou que a Babilônia, que era nada, viria e destruiria Jerusalém, e Jerusalém seria reedificada, restaurada. Isso ele não viu, mas ele profetizou então para o norte e para o sul. Depois nós temos as profecias para Judá no sul, que foi castigada quase 200 anos depois. Então, olha só,
Judá cometeu pecados de rebeldia, idolatria e chegou a queimar bebês ao deus Moloque. Isso deixou Deus furioso, como a gente vê em Ezequiel, capítulo 16. Deus não admite que se mate os filhos, porque ele nos deu os filhos. Os filhos não nasceram por acaso, eles são presente de Deus para nós. Nós fomos presentes de Deus para os nossos pais. Ninguém nasceu por acaso. Então, Deus foi avisando com um monte de profetas e não adiantou. E na história de Judá, houve 2 diásporas, que os judeus foram dispersos pelo mundo da época. Em Babilônia, eles foram espalhados pelo império, e em Roma, que os romanos também os espalharam. E depois houve 2 retornos com restauração. Após Babilônia, lembra que o templo foi reconstruído, com Neemias, Jerusalém foi reconstruída, e depois, após Roma destruir, então, Israel começou a ser reconstruído na Guerra de 1914 e continuou com outro grande retorno na Guerra de 1944, com a perseguição nazista, até que se fundou o Estado de Israel em 1947, mas isso é a próxima aula. E daí as profecias para Judá falavam de juízo. Deus vai castigar esses tremendos pecados de vocês, e falava de retorno e reconstrução de Jerusalém, de Israel, não é? Então Deus trabalha sempre assim: misericórdia e juízo, juízo e misericórdia, até os dias de hoje. As pessoas é que não percebem o quanto Deus é misericordioso e dá um monte de chances para a pessoa se arrepender. E Jesus convida insistentemente a pessoa a se arrepender. Mas quem é teimoso e não quer se arrepender, vai sofrer o castigo. Não adianta, não é? Aí nós temos o resumo. Tem mais algum texto? Sim. Então, nós temos que quando Deus fala na sua reconstrução, num dos textos do Antigo Testamento, ele fala que quer ser como um pastor. Aqui em Ezequiel, capítulo 11 e depois capítulo 34, ele diz que quer ser como um pastor. Isso já tinha sido falado por Davi no Salmo 23, mas eu quero que a gente leia João, o Jesus cumprindo esta profecia de que Deus quer ser um pastor, em João 10, 1 e 16. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. 16. 11, 16. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou um bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim, como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Isso, Jesus está falando das ovelhas de Israel, não é? Que ele é o bom pastor, que lá foi profetizado no Antigo Testamento,
E ele quer as ovelhas, ele chama as ovelhas, ele convida as ovelhas, ele morre pelas ovelhas, e daí ele diz: eu tenho ovelhas que não são desse aprisco, desse rebanho, que somos nós, gentios. Não somos judeus, somos gentios. Então ele nos convidou com os apóstolos, principalmente Paulo, pessoas do mundo inteiro ouviram o convite de Jesus. Venham. Eu quero ser o pastor de vocês, eu quero cuidar de vocês daqui até a vida eterna. Eu morri por vocês também, entende? Então, são maravilhosas profecias, passado, presente e futuro interligados. E nós temos um resumo aqui da aula de hoje. A promessa de Deus a Abraão e a Israel, Jacó, não é? Era relacionada à terra prometida, Canaã. E o sinal era físico, circuncisão. Então, tudo era relacionado à terra, ao corpo. Diferente de nós, que é espiritual. O nosso reino está no céu. As nossas bênçãos são espirituais. São materiais também, mas em segundo plano. Aí a promessa do Antigo Testamento, resumindo, tem 3 Cs. Se o povo obedecer, terá prosperidade na terra. Se desobedecer, terá seca, fome será desarraigada. Desarraigada é tirada pela raiz. Quando se arranca pela raiz uma planta, é desarraigada. Nós vimos em outro texto, desterrada. Saiu da sua terra para o desterro, para a diáspora. Agora é desarraigada, porque depois do Império Romano, Israel perdeu completamente o vínculo com o seu país de origem, não é? Mas o outro C, o terceiro C, se houver arrependimento, haverá restauração. Deus quer de nós a circuncisão do coração. Ele quer um coração obediente e não mais a circuncisão do corpo. E as promessas não são da terra, são espirituais. É diferente para nós e para Israel. E a conclusão? A aliança de Deus com Israel, depois que Jesus veio, não é? Entrou no que se chama intervalo. É o intervalo da era da igreja. Agora Deus trabalha com a igreja. Vamos ver depois que ele volta a trabalhar com Israel. Está nas profecias. Após a descida do Espírito Santo em Pentecostes, começou a era da igreja. E Jesus, na última ceia, já avisa. Ele pega o cálice, lembra? E diz: este é o cálice do meu sangue. Esta é a nova aliança no meu sangue. A aliança do Antigo Testamento era baseada no sangue de cordeiros, de bodes. E a nova aliança é no sangue de Cristo. Não se precisa matar mais animal nenhum. E o livro de Hebreus explica: não se usa mais sangue de carneiros e de bodes da antiga aliança. O sacrifício de animais simbolizava o sacrifício de Cristo, que foi morto em nosso lugar. E adivinhe, depois do exílio na Babilônia, nunca mais os judeus foram idólatras. Nunca mais. Aquele castigo serviu de uma vez por todas para limpar a idolatria do povo judeu. E depois, eles aprenderam na Babilônia sobre moedas e câmbio. Por isso que os grandes banqueiros da história do mundo depois eram judeus, até os dias de hoje. Rothschild e Safra são bancos judeus, porque eles aprenderam o câmbio, a troca de moedas de diferentes países na Babilônia. E foi na Babilônia que começou a sinagoga, porque não tinha mais templo, tinha sido destruído. Começou a sinagoga, que era ao mesmo tempo escola e templo.
não havia judeus analfabetos, nem homens, nem mulheres. Então, é isso que a gente vê na aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma aula longa, porque são 2000 anos resumidos numa aula. E nós vamos continuar estudando sobre Israel nas próximas aulas. Que Deus nos abençoe a todos com esse estudo. Amém.